eu sou Cíntia Pamplona. Olá, pessoal, eu sou Rafael Batista e vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Hoje, nossa convidada, queridos, empoderada, Carol Garcia. Ela é atriz, escritora e celebrante. Ela vai dar uma aula aqui, eu e o Rafael vamos ter que dar um jeito de conseguir se comunicar, porque no caso a gente está entrevistando uma atriz. Uma atriz, Então, com certeza ela fala muito melhor que a gente. Sem e dúvida. é isso, mas vai ter bastante história. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Prazer imenso. E atrizes também ficam extremamente nervosas, gaguejam, não sabem o que falar. sei. Não tem nada decorado aqui. Aqui não tem corta. Não tem, só no improviso, é só no flow. Então, Só no flow. Pô, no flow. Já pegou a pegada do Aí. podcast. É isso aí, deixa fluir. A gente não prepara perguntas, a gente vai fazer uma Ótimo. primeira pergunta e só Deus sabe onde esse podcast vai eu dar. também não preparei nada. É Eu isso. vim assim, só com Mas o é isso, é um coraçãozinho. bate-papo. A gente Vai tem ser umas uma coisa fichas aqui na mesa pra gente consultar uma coisa que a gente nem tem mais consultado tanto, né? Nem tem. Se a pessoa ver, ó. Que coisa horrível. É bom mostrar. Mas é um charme, né? Sabe, olha. Mas essas- Super bonito. Pessoal, essas são as perguntas finais que a Cíntia Eu tem uma gosto de- colinha. é, uma cola. Esse papel, ele deve estar colado aqui tem uns 6 anos. Está amarelo já. Quer dizer que essas perguntas não foram específicas? É. Tô brincando. Tem umas perguntinhas finais pra gente encerrar, mas tá aí as mesmas perguntas, mas às vezes nem faz todas, não dá tempo, porque quando a gente olha ali, já passou o tempo e deixa fluir. Acho que é a Conversar é melhor bom, coisa. né, gente? É muito Você vê bom. o tempo passou. Mas eu Certo. quero saber como começou Casamento em Cena. Casamento em Cena começou internamente 7 anos atrás, quando eu fiz o casamento de 2 amigas. Mas eu não sabia que existia celebrante de casamento, isso foi uma coisa muito familiar, assim, numa conversa, num quintal de casa. Ah, vamos fazer um casamento, vamos... Aí eu falei, eu até brinquei assim, eu falei, eu vou ser o padre de vocês. Aí eu entrevistei as famílias, entrevistei as noivas, alguns amigos e montei uma cerimônia. Eu realmente não sabia que existia celebrante de casamento. E eu fiz porque eu era a amiga atriz. Falava bem. Gostava de escrever já Não tinha ia ter escrito uma vergonha lá na frente peça. de todo mundo e Não ia tal. ter vergonha nessa cara. A cara de pau tava ali. E aí, acabou que foi muito legal. Eu nem esperava tanto. As meninas ficaram super emocionadas, as famílias, os amigos. E as pessoas pediram um cartão, assim, Aí minha mãe tava, ela falou, o pessoal tá falando que você é celebrante. Eu não entendi nada. Quando eu entendi o que era, eu fiquei com muita vontade de fazer aquilo. Mas eu achava que eu não ia conseguir conciliar, porque eu sou atriz. Você tinha quantos anos? Eu era muito novinha, eu devia ter 23. É, muito nova. E não tinha nem material humano pra fazer casamento, né? Acho que a gente começou aí em casamento com celebrante, não tem 7 anos? Será que tem? Tem menos, não. né? Agora tá muito em alta, né? Só Muito em alta, só maioria, tem isso. Porque é. o casamento ao ar livre tá muito em alta. Sim. E combina muito, né? Combina muito. Combina É. muito. Eu acho que faz a diferença. Mas 23 anos realmente é muito nova. E não tinha como, assim, eu precisei viver muitas coisas pra hoje conseguir ouvir uma história de um casal e transformar aquilo numa narrativa que seja interessante, que seja profunda, que tenha humor. E naquela época, provavelmente, eu não ia. Eu escrevi aquela porque era de 2 amigas muito queridas, que eu conhecia muito, eu era muito íntima da família. Então, eu precisei desse tempo. Mas eu sempre amei escrever. E eu faço um trabalho que é inconstante. Ora eu tô trabalhando, ora eu não tô trabalhando, era o que a gente tava Que é o falando. de atriz, né? Eu não Sim, tenho férias. Eu fico desempregada. Sim. Então, assim, sempre que termina um trabalho, vem um desespero. E aí, o que aconteceu foi que durante a pandemia, eu passei a ler muito mais e, consequentemente, a escrever muito mais, que eu sempre amei. Uma das coisas que me encanta no teatro e na TV é a criação. É o que está por trás, é o que o público não vê. Sim. Que é a análise de texto, que é entender todas as subjetividades que tem por trás de cada personagem, por trás de cada história, o que aquilo movimenta no outro, como é que a gente é transformado pela arte, pela cultura. Então eu comecei a ler muito, a escrever muito e comecei a publicar no Instagram alguns textos e várias pessoas me escreviam, escreve um livro, tô querendo um livro seu, nossa, como você escreve bem, sinto falta. Várias pessoas novas chegaram no meu Instagram por conta da minha escrita. E aí, porque é muita coisa, eu gravei uma série no ano passado chamada Sem Filtro, que tá na Netflix.
E eu já vinha desenhando uma depressão meio inexplicada ali. Eu já percebi que eu tava desestimulada. Pós-pandemia, isso. Isso, Não, pós-pandemia. não começou da pandemia, você acha? Não. E entre você celebrar isso com 23 anos, você ficou um gap sem celebrar. Você celebrou aquele e parou. Desculpa, E perdão. parou com o casamento. Assim, não tinha um casamento Nunca em cena? mais. Tinha? Não existia nada Sim, disso. você fez aquele e continuou tua vida de atriz. É. Sim. Ficou na minha cabeça. Sim. Em vários momentos durante esses anos, eu pensava, será que agora é hora? E aí meu irmão trabalha com evento, aí eu perguntava a ele, será que... Eu não sabia por onde começar também. Além de toda a questão emocional, que eu acho, e intelectual também, Sim. eu não sabia por onde começar. E fui deixando isso de lado. Sim. E aí trabalhei, aí durante a pandemia fiz uma novela, em seguida eu fiz essa série, Sem Filtro. E ali eu já tava estranha, e quando acabou a série, que eu entrei numa depressão profunda, assim. Caramba. Que eu não sabia explicar muito. Você consegue entregar a série. Sim, consegui. Eu acho que eu tava ali lutando contra isso. No dia seguinte que eu acabei de gravar, eu já tava muito estranha. Eu vou assistir a série agora, ainda não assisti, fiquei curioso. Mas tem alguma coisa a ver com o personagem? Que já falaram que quando você pega um personagem, às vezes, que tá num... O personagem tá em depressão, ou é uma série muito porrada e Não, tal. é uma e coisa depois que já vinha acompanhando com você e você não tinha então percebido que quando você já percebeu já vinha com tava você. num patamar de depressão. Só explodiu depois da série. assim. Não, a personagem da série é uma blogueira, super... Super pra frente. Alto astral, uma Entendi. comédia. Ah, legal. Eu sempre fui melancólica. Sim. E sempre achei que essa melancolia me ajudava no meu trabalho. É uma coisa até que minha terapeuta falava. As pessoas são melancólicas, às vezes a gente não percebe. Mas o fato de eu ser um pouquinho melancólica, até criança, eu era uma criança mais sonhadora, mais reflexiva, mais sonhadora mesmo, assim. Me encantava muito o teatro, a magia, a contação de história. Eu lembro uma vez que a Bia Bedran foi na minha escola e as crianças fazendo uma arruaça e eu fiquei vidrada naquilo, assim. Uma contadora de histórias, ela escreve livro infantil. Mas aí eu sempre tive essa melancolia que me ajudou. O que aconteceu depois da série é que eu paralisei. Certo. Eu cheguei a ficar 32 dias em casa, sem sair. E parei de conseguir explicar o que eu estava sentindo. Porque no início você começa a falar, mas é porque eu terminei o trabalho, eu terminei o relacionamento. Mas não era. Durante a depressão, eu fiz um arquivo chamado Onde Eu Estava Quando Tudo Doía, no meu computador, e eu escrevia todos os dias. E comecei a escrever e ler o que eu escrevia. E entendi que talvez o que eu estivesse vivendo era uma falta de propósito. Porque, embora eu ame a minha profissão, me faltava alguma coisa. E a escrita, a literatura, e sempre fui muito encantada pelo amor, pela união, pelas possibilidades de amor. E aí, muitos processos espirituais, eu frequento a Umbanda, e aí vivi coisas ali, e terapias, e autorreflexão. Eu falei, cara, eu acho que o que eu tô vivendo é o desejo de expandir sem a coragem de fazer isso. E aí eu abri a Casamento em Cena de um dia pro outro. Isso, Legal. quanto tempo depois que você percebe que você tá em depressão? 2 meses. 2 ou 3 meses. Mas foram 32 dias. Você falou 32, eu achei assim, 32. assim, Eu contei. Foram 32 dias esse que eu foi não saí de o- casa. Não fazia nada. Esse foi o profundo, foi lá no fundo E do você poço. sozinha ou com remédio consegue sair no 33º dia? Eu fui... Importante, Eu tô tratada, medicada. Sim. Foi o momento que a minha terapeuta falou, agora, eu acho que é a hora da gente procurar um médico. E aí, minha terapeuta maravilhosa, aliás, a Dani, que é uma mulher incrível, que segurou até o último minuto a psiquiatria. Quando ela viu que eu realmente não ia conseguir sozinha, que já direcionou. tinha virado um processo químico, ela me indicou o psiquiatra até do filho dela, que é também um doutor maravilhoso, que não medica assim, de qualquer forma. E aí eu comecei a tomar o remédio e eu tive uma melhora bem rápida até. Porque às vezes as pessoas demoram, né? Demora, né? Porque às vezes dá um efeito pra baixo. Pior, né? Aí tem recaídas, eu não Sim. tive. O remédio, assim, foi... Tô apaixonada por ele. É o meu melhor amigo. Que bom, viu? Tá dando Graças certo. a Deus, a tá ciência dando tá aí pra certo. ser usada, com né? certeza.
E depois desses 32 dias eu fui ao médico, comecei a tratar. E aí, quando eu fiquei melhor, eu criei a Casamento em Cena. E assim, sem o menor medo. Eu falei, cara, é isso. Eu tenho certeza que vai dar certo. E eu comecei a ver Mas muito teve alguma coisa, assim, pra você relembrar disso e pensar no Casamento em Cena? Teve alguma... Teve essa junção da minha escrita, que voltou com tudo. Porque você tem que entrevistar os noivos, escrever tudo. Tem tem- muito a ver. ela Eu tô aqui, deve se você contar. tem tudo a ver. E e interpretar lá na frente, porque tem que ter humor, tem que ter emoção. Não, você tem que ter uma escuta muito aberta, você tem que entender. Cada casal é um casal, né, gente? Cada um Sim. tem uma história completamente diferente do outro. Então, eu tenho que me apropriar completamente daquela história, assim como eu tenho que me apropriar de um personagem. Claro. Senão, eu não tenho domínio nenhum pra falar sobre aquilo, né? Sobre aquelas pessoas. Então, o que me levou, o start que me deu da celebração, é que eu queria uma escrita imediata. Eu vou escrever um livro, uma série, é a longo prazo. Sim. Eu queria um trabalho que fosse imediato, que fosse a curto prazo. E eu tava, e tô ainda, escrevendo e desenvolvendo um projeto de teatro sobre o amor. Desde a pré-história até o século XXI, as transformações que a gente viveu, como eram as relações, como são hoje, as possibilidades. Eu falei, cara, eu tô tão dentro desse universo do amor, da relação. Tive muitos relacionamentos, me interesso pelo tema, gosto de falar sobre isso, gosto de estudar sobre isso. Tinha acabado de ler Tudo sobre o Amor da Bell Hooks, Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista que fala sobre a pesquisa dela sobre relacionamento. E aí tava muito latente pra mim. Falei, cara, eu já fiz já foi legal. Aí eu comecei a assistir vários celebrantes. Eu falei, poxa, eu tenho o teatro a meu favor, eu tenho a música a meu favor. Então dá pra eu fazer uma coisa diferente. E eu não pensei em nenhum momento assim, como ser diferente dos outros celebrantes. Isso não passou pela minha cabeça. Eu simplesmente peguei a minha história do teatro, a música, a escrita, a interpretação, a oralidade, né, a fala, e condensei numa celebração. Então eu faço tipo, por isso que é Casamento em Cena, eu faço tipo um filme, É um nome muito bom. um filmezinho da história do casal. Entendi. E assim. E como é que você consegue o seu primeiro cliente? Menina, aí é que é o lance, porque assim, estamos falando sobre empreendedorismo, né? Eu sou péssima. Não é nada, você é maravilhosa. Então, tô começando a ficar maravilhosa agora. Você é maravilhosa, querida. Fica tranquila. Obrigada, Só o storytelling da empresa. Você é já maravilhosa. tá vendido, Deixa eu né? te dizer que você é maravilhosa. Gente, obrigada, Deus. Tipo assim, é porque a empresa se constrói. E assim, não se cria. Assim, criar e construir parece, mas assim, acho que você vai entender como. Não é assim, ó, se cria, sabe? Se constrói. E ela vem construindo. Tem todo um porquê. A história da Cintia, a minha história. É isso, assim, dificuldade da vida, ou paixão por uma profissão. Não importa, você vem construindo. E aí a empresa, quando nasce muito forte. Porque aí você vem construindo no alicerce, como se fosse um prédio, né? Eu sou engenheiro falando disso. E aí quando ela aparece, toda a fundação já foi feita, só que ninguém viu. Exatamente. Que essa é a diferença. Por isso que ela falou assim, você é muito boa. Eu concordo, porque assim, a empresa tá no mercado e não sai mais. Não, e eu vou te falar uma coisa. Eu já casei, tipo, a festa do casamento, você vive aquilo ali por um longo período, né? É muito mais importante o que você vive pra acontecer do que o dia da festa em si. Porque é muito mais prazeroso. lembro da festa, Cara, a na festa, verdade, tipo assim, eu tenho flash, mas tipo assim, tudo que eu vivi pra construir aquilo ali, e você tá na parte principal, que é a cerimônia. Então a pessoa te escolhe porque tu é boa. Não é porque tu é ruim, não. É porque tu é muito boa. Porque é a parte principal, é a parte que todo mundo quer emocionar, sabe? Depois tem a festa, claro, e tal, mas, tipo assim, a emoção, ela começa ali, com a entrada na noiva, com o que vai ser dito. Cara, A festa começa ali. a festa começa As ali, pessoas exatamente. vão pra pista A com energia, você, a energia se nasce dali. Exatamente. Eu digo que o casamento é a cerimônia. O resto é festa. Sim. Porque o ritual... Eu tenho até uma amiga que eu casei, que ela falava assim, ai, mas o casamento, esse nome me dá muito medo. Eu falei, vamos fazer um ritual de afirmação do afeto. É um ritual. Sério, muito bom. A gente vai quebrando pelas beiradas. Tá bom, pode encerrar. Vamos
Eu não queria casar, né? Eu não queria. Ritual de afirmação. E o meu marido queria da casar. fé. Ele sempre dizia que eu não ia estar pronta pra casar. E se ele tivesse essa frase, ele falava, vamos casar não, então, Cíntia. Não vamos casar não. Porque eu não queria casar, depois eu não queria ter o primeiro filho. Ele que ficava, vambora, Cíntia, vambora. Eu só pensava em empresa. Eu vou passar essa frase pra ele. Ele fala, cara, como é que eu não ouvi essa frase antes? Eu vim falar isso pra você. Ritualizar, galera. É isso. Ritual de afirmação do afeto. É isso. Vamos renovar esses votos? Vamos fazer um ritual da manutenção do afeto? Não, eu sou muito a favor. Daqui a pouco eu faço 10 anos de casado. Eu também sou muito a favor, eu gosto de uma de festa. fazer... Cíntia faria... Pode deixar que eu organizo tudo. Mês de aniversário, né? Mês de casamento. Já Não, aguentaria. já foi legal, É. meu aniversário. Terceiro filho, Cíntia né? adora uma festa. Gente, terceiro filho, inclusive, olha só. A gente tava falando de, antes de ligar as câmeras, sobre casamento religioso e tudo mais. Eu vou fazer um batizado. Sério? Caramba. Isso Sensacional. é novo. Isso é pra novo, mim. gostei, Isso é hein? novo. Porque eu preciso inovar. Meu último batizado foi bombástico. Como é que vai ser dessa agora? Eu tenho que fazer uma coisa nova. O batizado... Isso aí, é. Batizado Porque o do Pedrinho? Do Pedrinho. Foi bem bombástico. Eu preciso fazer uma coisa nova. Gostei. Vamos Aí, falar sobre Mas ele ser. merecia, né? Porque o Arthur... Ai, os dois são pronto. meus afilhados. Ele Ai, teve olha, ele até desmancha. Mas eles são filhos pra mim. São mêsversário. Todo mês tinha um mêsversário, o Arthur. Sim. O Pedrinho já não tinha tanto mêsversário. Quando tinha, era... Tinha meu aniversário, um sim, bolinho, senhor. Mas era um bolinho que muito era simples. misturado com o jogo do Flamengo. Não era muito... Aí a gente botou a pilha na Cíntia. Aí o batizado do Pedrinho, realmente, aí pronto, empatou. Pô, fiz empatou. no Cristo, Aí top. agora quem sofre é o Arthur, que vai ver as fotos batizadas e vai falar, pô... Pô, porque enfim. meu Eu vou confessar, mas olha os seus meus aniversários. Você não falou no último episódio se era menino ou menina, né? Agora Menina, vem é a menina. menina. Então tem que fazer uma coisa menina. diferente. Eu gostei, já gostei. Olha, Aí Tem que vem- ser casamento em cena, batizado em cena. batizado em cena. Aí vem o Arthur, 15 anos em aí vem o cena. Arthur, que é o primeiro. Aí vem o filho do meio sempre já sofre, né? E o último é a menina. Então a gente fala, o Pedrinho é o cara que a gente vai precisar estar ali perto, porque ele é o do meio. Ampará-lo. Mas eu já imprimi as fotos do batizado dele. Sempre que ele estiver triste, eu mostro. Mamãe te ama. Para, vamos voltar nessa Vamos. convidada? Obrigada. Mas aí, como é que você consegue seu Primeiro cliente. Quer dizer, o seu segundo, que um já tinha acontecido aos 23 anos. É. Foi um frila, foi um negócio ali. Isso, é, uma amizade. sim, é, Foi uma bagunça. É, Você não bota, foi você um divulga no negócio. Instagram, como é que funciona isso? Primeira coisa que eu fiz, eu abri um Instagram, que ficou só comigo, né? Eu não divulguei pra ninguém, enquanto eu tava entendendo como eu ia chegar nas pessoas. Porque realmente, assim, era um meio completamente distante pra mim. Sim. Evento, casamento, eu não fazia ideia. E aí, eu comecei a produzir um material de apresentação. Eu fiz um vídeo me apresentando, falando o que era celebração, o que eu ia fazer. Depois, com esses vídeos prontos, que eu postei ali, eu comecei a mandar mensagens para as Ó, cerimonialistas, isso que eu perguntava. Se que você são as contratantes. sim. Não, são os... É a cabeça do negócio, né? É a cabeça do negócio. É, o contato é com elas mesmo. É. né? E aí eu mandei, assim, eu pesquisei muitas pessoas. As que eu mais me identifiquei com o trabalho, porque também não adianta, né, gente? É um trabalho muito subjetivo e muito afetivo. Sim. A gente tem que se encontrar. Não, e a cerimonialista tem perfil, né? Tem aquelas que só fazem em igreja, que é um perfil à igreja, e acaba que você procura a cerimonialista que é o que você deseja ali. Ah, essa aqui faz casamentos ao ar livre, com celebrantes, essa aqui faz muito na igreja católica, Muito essa aqui na igreja... judaico. Esse aqui é muito especializado em Mas tá em rolando judaico. casamento na igreja e depois a festa com Sim, cerimonialista. acontece Tá muito. rolando os dois, é. Mas aí eu mandei mensagem e aí percebi que não tava tendo muita resposta. Aí eu falei, cara, eu vou experimentar mandar pelo meu pessoal. Eu Ah, tá, você tava mandando pelo casamento em pelo cena. casamento em cena. Aí quando eu mandei pelo meu pessoal, enviava o link, aí as pessoas viam, né? Ah, Porque sim, pô, você já é atriz, pô, novela, série, sim, sem dúvida. é isso, né? Eu Mas é tive E porque que o seu Mas Instagram eu pessoal, sei porque que você ele não- é... Ele é mais movimentado. Ele é movimentado? Né? É, mas Aham. eu também sei que no início, possivelmente, tá? Não tô afirmando, mas você ainda tinha aquele receio, tipo assim, como é que o mercado vai ver? Eu sou atriz, aí você criou um outro Instagram, quis ter uma dupla personalidade ali pra uma Sim. carreira não afetar na outra, Sim. mas eu fui assim. Eu sou engenheiro eletricista, aprendi muito com ela. Engenheiro eletricista, assim, tem que sair de casa... calça, blusa pra dentro, cintinho, bota, capacete e tal. Eu empreendo com isso e eu às vezes nem vivia muito a vida do empresário. Ficava ali achando que eu tinha que estar nas obras. Era um personagem. Quando eu falei assim, vou investir em outras empresas e tal, eu falei,
quem eu sou? O que aquele cliente lá vai pensar? Você pensa muito nisso. Aí você acaba ficando ali... Uma loucura, né? Aí você vira... Não é nem bipolar, é tetrapolar, sei lá. Você fica com várias personalidades. Até o dia que você fala, não tem como, eu sou uma pessoa só. Minha pessoa física sou eu e não interessa. Eu tenho vários negócios e ponto final. Nossa, perfeito. E acho que esse é resumão. Mas no início dói, cara. Você fica... Vovô, o que o fulano vai pensar e tal. São negócios diferentes, né? Atriz, celebrante. O cara que é ator vai julgar. O cara que é celebrante vai julgar. Você teve julgamentos? As pessoas... Você acha que atrapalhou o seu emprego? Você tem um outro emprego, Sim. né? Não, Que não é atrapalhar... emprego, né? É projetos. Tipo assim, Ah, mas é uma profissão. É uma profissão, mas não uma é profissão, uma coisa sim, ali sim. que você tá todo dia, né? Não, eu fiz separado porque existe muito preconceito com atriz? com atrizes que vão fazer outras coisas. Então, não é exatamente um preconceito, mas assim, a Carol agora virou celebrante. Ai, meio que Isso. não é mais tão atriz. Ou você é isso, não ou você foca é tanto. aquilo. Entendi. E pra mim, não. Assim, é isso que você tá falando. E é uma carreira muito difícil, a atriz. Muito, Porque você não muito tem trabalho o difícil. tempo inteiro. Não. Graças a Deus, eu tenho conseguido Emendar, emendar, né? assim. Sim. Mas, tipo assim, não Mas são é- todos, né? Não. Tipo, você normalmente faz um projeto e aí depois você é convidado depois de um tempo pra fazer outro projeto, né? Assim que Não, funciona. mas mesmo assim ela é de jogo de futebol, joga o Barcelona. O que tem de jogador em time pequeno é igual ator. Sim, é sim. muito difícil. É, muito Você- difícil. Você chegou já num top, você tá em novela, série, você tá jogando Champions League, mas tem muita gente ali, pô, no início, então você começou com 11 anos, né? Você falou. Então, assim, o início é muito difícil. Mas Não, isso é legal, muito. falar dessa dupla profissão, assim, porque eu acho que as profissões tradicionais, se você pegar advogado, engenheiro, médico e ator, então, assim, são profissões que existem, sei lá, meu irmão, muitos Nossa, anos. desde Aí você que o mundo tá é fazendo outra mundo. coisa, aí tu pega aquele cara mais antigo e fala assim, impossível fazer outra coisa. Ou você é isso, dedicar a isso, você não vai ser bom, você vai... Isso mudou, mudou. Essa é a crença limitante que a gente tem, né? De ter que ser uma coisa. Mas você tava sem projeto quando você decide abrir o Casamento em Cena. Tinha vivido isso, né? Tava sem projeto. Tinha acabado a série. Tinha acabado a série. série, E aí tava aquele período ali sem um Isso. projeto já iniciando. Porque quando eu tô... Agora, por exemplo, eu tô gravando novela e ensaiando um musical ao mesmo tempo. Eu tô sem vida nenhuma. E aí, como é que você celebra? Então, não celebra. Porque depende só de você. Essa é a questão. Você tá cheio de profissão que depende só de você. É. Isso te consome bastante, né? Muito, 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 muito. Sou eu e eu sozinha. Sim, você não consegue delegar. Não tem como. Não tem como delegar. Sim. Mas, peraí, que eu me perdi. Não, mas a gente Não, volta. a gente vai voltar, mas você tirou a da vamos minha você. pergunta. Essa vez foi você. Conversa boa é assim, a gente vai indo. A minha indo. pergunta foi como é que ela conseguiu entrar em contato. E ela falou das cerimonialistas. E aí você viu, Sim. acho que era mais seu Boa. perfil. Ela Isso. conseguiu. Você é danada, hein? Ela é, mas quem se perdeu foi ela, mas ela não assume. Vamos lá. Não, porque eu tava falando do perfil, eu comecei a mandar pelo perfil de atriz, e aí Isso. eu tive mais resposta, fui marcando reuniões, me identifiquei com algumas pessoas, com outras não, a mesma coisa a elas. Sim. Tive respostas super grosseiras, de não indico com quem eu nunca trabalhei, como é que você é atriz e vai não sei o quê. E pessoas muito legais, muito especiais, que me acolheram muito. E aí tem uma cerimonialista chamada Michele Fraga, maravilhosa, que marcou uma reunião presencial, geralmente era por vídeo. Sim. E aí a gente teve uma reunião presencial, eu mostrei... Peraí, eu tô pulando uma parte importantíssima. As cerimonialistas me pediam algum vídeo. Como é que eu vou indicar você se eu não vejo você celebrando? Claro. Aí eu produzi um vídeo num estúdio, escrevi um texto para um casal de amigos, Iana e João. Chamei uma musicista, porque a minha celebração é com música o tempo inteiro, como se fosse mesmo uma peça de teatro. Que legal. Depois você vê, é muito Aham. legal. E aí eu gravei um vídeo no estúdio com esse texto desse casal e comecei a apresentar para as cerimonialistas. E aí a Michelle, eu levei o computador na bolsa e a gente trocou uma papo. E a Michelle é maravilhosa, porque ela é mais seca. Eu sou assim, né? Ela é mais seca e ela vai analisando a pessoa. Eu falei, gente, essa mulher tá me odiando, que vergonha. Aí eu abri o computadorzinho assim, morrendo de medo. Aí mostrei pra ela, de repente ela tava rindo, ela tava chorando. Ela me olhou, ela falou, Carol, cara, eu nunca vi isso. Isso é muito novo. Eu trabalho com casamento há 20 anos e eu nunca vi alguém fazer assim. E aí ela conseguiu meus primeiros clientes. Legal. Que foi a Carla e o Marcos, um casal que... Vou até olhar pra câmera. Eu sou apaixonada. Um casal que você conhece há 25 anos, que tem uma história linda. Nossa, pro primeiro maravilhoso. Maravilhoso. Não podia ser melhor. Sim.
E tem uma coisa, assim, deles terem me recebido, que eu sempre falo pros casais, é a permissão de contar a história deles. Sim. É. Porque é a coisa mais íntima, né? Sim. Da nossa vida, da nossa relação amorosa, afetiva, romântica. E aí você dá essa permissão pra uma pessoa, é muita confiança, né? Muita. Então a Michelle conseguiu meus primeiros clientes. E aí eu segui procurando as pessoas, apresentando trabalho. Aí com vídeo de casamento é mais fácil de você chegar nas pessoas. E aí começou um movimento muito natural. O meu vídeo, tem o vídeo que eu fiz o primeiro, da Iana e do João. Cara, milhões de compartilhamentos. As pessoas me escreveram muito inbox, perguntando o que era aquilo. As pessoas não estavam entendendo direito. E aí acabou que um vídeo meu foi cair num grupo de WhatsApp de celebrantes. E aí... Os próprios celebrantes foram falando comigo. Caramba, que legal que você tá fazendo. E aí, paralelo a isso, eu criei a mentoria da palavra. Ah, legal. Que chama Do Corpo à Palavra. Porque eu fui assistindo muitas palestras e celebrantes e eu vi que tinham pessoas que escreviam super bem, mas na hora de falar... Não se comunicavam bem. Não. Mas a escrita era ótima. Porque existe o texto que é para ser lido e o texto que é para ser escutado, né? Sim. A gente, inclusive, quando eu escrevo uma coisa que eu quero que as pessoas leiam é de uma forma e quando eu vou ler em voz alta é de outra forma. Sim. Tem que ser mais acessível, mais rápido, né? Quando você tá lendo, você pode voltar. E eu falei, cara, eu tava fazendo... Meu Deus, é muita coisa. Eu tava fazendo preparação de elenco de um filme. Eu era preparadora do elenco. O que é preparador de elenco? É quem ensaia os atores. Tá. Desde a leitura até a construção do personagem. É como se fosse uma direção de ator. No futebol, preparador físico? Isso, Bota a galera perfeito. ali. Ah, tá. Às vezes tem que trazer uns exemplos possíveis. É. E pra eu Esse exemplo entender. Você fez uma cara muito boa, assim. Pra não, mas pro público, talvez... Nem que futebol já é masculino, feminino, é tudo, mas... E era a primeira vez também que eu tava fazendo preparação de atores. E eu vi que eu era muito apegada à união do corpo com a palavra. Aí eu lembrei que a minha monografia teve a ver com isso na faculdade de teatro. Comecei a ouvir que as pessoas falavam muito que eu me comunicava bem, que eu tinha uma dicção boa, que eu entregava a emoção do que eu queria dizer. Vi muito resultado nos atores do filme. Eu falei... Aí comecei assistindo, pesquisando. Eu falei, cara, eu vou fazer a mentoria. Isso quanto tempo depois do Casamento em Cena? Foi tudo meio junto. Pelo que eu tô entendendo, Foi tudo junto. E aí você... E como é que funciona? Chama Do Corpo à Palavra. Para celebrantes? Não. É para qualquer profissão. Mas, por enquanto, eu tive clientes celebrantes. Sim. Que já trabalham há muito tempo. Pessoas Pode ser pessoas incríveis. que Mas não é o tipo um curso conseguem- de oratória? Então, poderia ser chamado de um curso de oratória. Eu não gosto de chamar assim, porque os cursos que eu assisti de oratória, eles respondem a algumas regras. E o meu trabalho é muito específico, muito individualizado. Então, eu analiso a pessoa, o trabalho da pessoa, a energia dela, e a gente vai trabalhando a partir do corpo. Então, eu faço um alongamento físico para expandir. Eu acho que o nosso peito tem que estar colocado, o nosso abdômen tem que estar colocado. A gente tem que entender sobre a Eu tô vendo. Você tá vendo aqui, ó. Não, eu tô assim, né? Juro por Deus. Ela tá falando, Ela vendo assim, falou, será que eu me eu comporto mexi assim aqui. numa live? Eu Porque já eu faço mexi muitas aqui. lives da empresa, né? Então eu tô vendo. Vai, continua. Não, mas vocês se comunicam muito bem. Inclusive, tem podcasts que eu vejo e falo, caramba, podia dar uma mentoria pra essa galera. Vocês se comunicam muito bem porque eu acho que o grande lance da comunicação é a paixão pelo que a gente faz. Sim. É a autoridade que a gente tem sobre o que a gente tá falando. Eu falei disso na última gravação. E vocês têm isso, brilho no olho, sabe? A gente adora falar. Ele um pouco mais que eu. Será? Não, tá vendo? Não sei não, acho que dá empate, hein? E aí a mentoria passa por entender onde tá o brilho de cada um. Não tem como ser igual. Sim. Então, eu recebi até uma mensagem, foram duas, na verdade, mas de celebrantes falando assim: poxa, Carol, tô querendo fazer uma coisa diferente. Como é que funciona a música na sua celebração? Eu tava pensando em, de repente, trazer a música também. É claro que essa pessoa pode levar a música, mas ela surgiu pra mim porque tem a ver comigo. Se eu tentasse fazer porque eu vi alguém
talvez não coubesse tanto. É porque eu faço teatro musical, eu toco violão, eu canto. Por isso que dá tão certo. É. Tem a ver com você. É tipo, eu sou péssima na música. Imagina se eu celebrar alguma coisa com música. Meu Deus, desastre. É melhor sem música pra mim. Entendeu? Sim, pois é. Tu vai celebrar com pagode. que é o com que tu pagode eu gosta. ia. Mas eu gosto! Vamos fazer um batizado com pagode. Mas se a música faz sentido pra você, faz diferença, né? Ela acrescenta. Faz, exato. E aí eu comecei a entender. Aí a resposta que eu dei pra essa pessoa foi... Não foi exatamente respondendo como eu usava a música, mas estimulando ela a pensar onde está o brilho dela, o Sim. prazer dela, que isso que vai agregar ao trabalho. Não uma coisa que alguém está fazendo. É claro que, assim, a gente se inspira pelos outros, a gente recria o que já está feito, né? Sim. A gente não inventa nada, a gente está sempre recriando. Mas essa reavaliação do nosso trabalho tem que partir de dentro. Eu acho que não é de fora. Então, a mentoria passa muito por isso. Tanto que cada um é completamente diferente do outro. E o que você faz hoje mais? Mentoria ou celebração? Atuação. Eu tenho... Nos últimos meses, eu fiz mais mentoria. Agora, eu precisei parar, porque não tem como. Eu me dedico mesmo. É uma mentoria presencial? É por vídeo? É por vídeo. Aham. Eu fiz presencial também, mas assim, eu tive uma cliente de Brasília, uma de Recife. Acaba vindo o Brasil todo. Então, assim, Sim, tem uma o vídeo pessoa faz agora super- de... E é individualizada. É individualizada. Eu penso até em fazer em dupla, porque às vezes a gente vendo o outro, a gente aprende muito também. Então, esse é um projeto que eu tenho de fazer em dupla. Mas foi muito legal. Inclusive, a Lara, que foi uma das meninas que fez a mentoria, que é celebrante, ela postou um vídeo recentemente no Instagram e ela me encaminhou as mensagens que ela recebeu das pessoas falando: Lara, como tá diferente a sua Máximo. contação da história depois da mentoria. Falei, caraca, que bom que eu fiz. Sim. Que eu tive essa coragem de fazer, porque a primeira coisa que eu falei quando eu criei a mentoria, porque dá o medo de ser arrogante. Falei, gente, eu não tô aqui pra ensinar nada a ninguém. A gente vai descobrir junto. E eu acho que o grande prazer é esse, é de ir descobrindo a cada encontro. Não, e você aprende como- também, né? Muito! E eu passei a estudar muito sobre a oralidade Quando você também. se propõe a dar uma mentoria, a primeira coisa que você vai se obrigar a fazer é estudar. É. E aí, pronto. E aí você já tá aprendendo muito e aí é um ciclo. Mas Exatamente. a sua parte de atriz, você trabalha muito final de semana ou mais durante a semana? Porque os casamentos, a maioria, são no final de semana, né? Pois é. Na televisão, a gente tem folga sempre no domingo. Mas trabalha muito mais durante a semana. No teatro, eu vou entrar em cartaz de quinta a domingo. É mais no final de semana. Todo Eu já cartaz perdi de vários teatro é casamentos todo domingo. durante a temporada. Surgiram alguns pedidos, eu não vou poder fazer. Mas vou fazer um casamento durante a temporada que vai ser 14h. Então eu consigo fazer, que é no Rio, e chegar no teatro. Porque o teatro é só à noite. Eu preciso chegar por volta de 5h30 para microfonar. É, mas... O casamento em cena não é dinheiro, né? Te renova, né? Te faz bem. Tanto que, por isso que eu falei assim, eu sou péssima empreendedora. Porque a minha relação com o dinheiro é estranha. Como atriz, eu sempre tive uma empresária, uma agente, que negocia pra mim. Eu não falo sobre dinheiro. Como celebrante, eu tenho que falar. Sim. Sou eu que dou meu preço. E aí, tem uma coisa que eu escolhi cobrar o valor que eu acho justo pelo meu trabalho. Porque, embora eu esteja começando a fazer celebração, eu não tô começando. Eu já escrevo há muito tempo. Sim. Eu trabalho com isso, com a palavra há Não, muito tempo. É. Então, eu sei... Dá muito medo de ser arrogante, mas eu acho que a gente tem cada vez mais que afirmar os nossos talentos e as nossas Com potências. certeza. Eu sei que eu sei fazer isso. Eu tenho domínio disso. Então, muita gente acha caro. E aí, a minha vontade sempre é falar assim, não, tudo bem, quanto que você pode? Porque eu quero fazer. Então, não é pelo dinheiro, mas é. E é pelo dinheiro, mas todo mundo não é. precisa do dinheiro. Mas isso é bom, mas se você encontrar aquele perfeito disso, você voa. Porque o empresário que vai ficar só fazendo de graça quebra e o que faz só por dinheiro também Exatamente. não tá curtindo ali o processo. É encontrar o meio termo disso. Não é problema nenhum você... Às vezes até baixar o preço. Às vezes um casal que não pode pagar. Assim, Sim, e sim. isso É, dá que pra ver, mostra a essência do caso a empreendedor. caso. Dá pra ver caso a caso, com Dá. certeza. E assim, tem uma coisa, quando o casal quer muito, e eu vejo que eles querem, mas que a grana não tá, eu faço. Agora, recebi uma mensagem de uma noiva que tava empolgadíssima, não sei o quê, e aí ela me mandou uma mensagem falando assim, ai, meu noivo achou caríssimo. E isso me ofende. Não é caríssimo, é o meu trabalho. É isso que eu falo. Não é caríssimo.
Você pode até não poder pagar por ele. Exatamente. Mas não é caríssimo. É o meu trabalho. E é um trabalho... É muito feio. É muito feio. feio, exatamente. É muito feio. É o meu E trabalho. assim, e é uma dedicação, gente, que... Você pode não querer investir aquilo ali Isso, nisso. é. E porque você tá com uma outra prioridade. E aí, de repente, Perfeito. o meu trabalho no momento não é a sua prioridade, que você tem outras prioridades. Tá tudo bem. Tá tudo certíssimo. Tá tudo certo. Só que não é caríssimo. É o meu trabalho. Eu me dedico pra aquilo ali. O valor das coisas é muito relativo, né? Sim. Porque a pessoa que me diz que é caríssimo, uma celebração, que é o momento do casamento, ela pagou 60 mil reais por uma parede de flores que vai murchar no dia seguinte. É isso. Então, quando é assim, achou caríssimo, eu nem... Eu falo, então, sinto muito, que seja lindo o seu casamento, mas eu não vou fazer. A pessoa que não tem condições naquele momento, amor, eu quase pago pra pessoa pra fazer o casamento dela. Não, e dá pra você perceber, né? Você percebe. Eu percebo. Não, quando é genuíno, você É. percebe. Quando Sim. é só pra levar... Não, até pelo estilo do casamento também, né? Claro. Até pelo estilo do casamento. Como é que é o perfil do noivo, o perfil da noiva. E dá pra saber ali se é uma questão de querer ficar... Sabe? Não, tipo, querendo levar vantagem. Assim, sim. Só pra dizer que espremeu. Gente, a celebração do casamento é a mais importante. É a parte mais importante. É porque a pessoa só percebe isso, eu acho. A pessoa sabe na hora do casamento. Mas depois que você casa. Porque você vai ver a festa, vai ver tudo, é muito legal. Mas, tipo assim, as palavras ditas ali é o que marca a pessoa. Sim. Tipo, eu tenho, a minha cerimônia em si, quando eu casei na igreja. Então, eu entrei, por exemplo, sozinha na igreja porque eu queria representar o meu pai. E eu lembro, como eu entrei muito emocionada, que eu tava sozinha, e, tipo, aquela nave gigante, todo mundo ali, e eu sozinha, veio muita coisa na minha cabeça. Então, todas as palavras do padre é o que vem muito na minha cabeça hoje. Porque aquilo ali foi o que me marcou, a parte do meu casamento. A festa foi muito legal, foi incrível. Eu bebi, não lembro de muita coisa. Mas foi muito divertida, mas o que me marca mesmo é o que o padre ali, naquele momento, o celebrante, falou pra mim. Os rituais... É o que fica, sabe? Exatamente. É o que fica. Desde que o mundo é mundo, a gente ritualiza. Sim. Porque é a passagem, né? São as boas-vindas ao novo, a transformação. Então, eu sou muito apegada aos rituais. Eu não tive formatura na escola, por exemplo. E eu sinto essa lacuna até hoje. Eu queria ter ritualizado aquele fim. Eu tenho pesadelos até hoje que eu tô na escola, direto. Que eu tô na sala de aula porque eu não me formei. Eu me formei, mas eu não tive a festa de formatura. Que marca um fim. Marca um fim, realmente. Então, eu acho sempre muito importante o ritual. Até festa de aniversário. Eu passei a comemorar aniversário, que era uma coisa que eu também não ligava muito. Todas essas viradas eu acho importantes da gente... Eu concordo. Tudo, né? Nascimento, morte, tudo tem ritual. Porque a gente valoriza o momento, né? Valorizar a vida. E aí a união de um casal que se encontrou nessa vida no meio de não sei quantos bilhões de habitantes. Você decide juntar a sua vida, construir, de repente ter filhos. Cara, é muita coisa. E aí o meu trabalho é receber tudo isso, transformar isso no que seja o mais especial do planeta para aquele casal. Eu não posso ser desvalorizada, sabe? Sim. E como é que funciona? A pessoa entra em contato com você pelo Casamento em Cena, te contratou os seus serviços. Vocês têm uma entrevista, e aí você tem perguntas específicas, eles têm que responder um questionário. Como é que é isso? Primeiro, eu converso com os casais, eles são separados. Eu não quero que seja junto. Você conversa com a noiva e depois você conversa com o noivo. Tem celebrante que faz junto, mas eu gosto muito da surpresa, do que cada um falou. Então, eu entrevisto a noiva, entrevisto o noivo. Depois, eu ainda mando umas perguntas que eu quero que eles pensem melhor e me escrevam. Porque, assim, contar a história, eu acho importante que seja no tete-a-tete. Porque você vai lembrando, aí tem um jeito, tem uma palavra que a pessoa usa que eu capto, tem um jeito que ela chama o outro que é interessante, que ela nem percebe. E aí tem perguntas um pouquinho mais delicadas que eu prefiro que eles escrevam pra sentar mesmo. Eu até falo assim, abre um vinho, ou um chá, pensa, bota uma música e escreve o que é o amor, o que é uma relação pra você, as características do outro que te encantam, as características peculiares que geram humor. Coisas mais delicadinhas e específicas, eu mando um questionário depois. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu não mostro para os noivos antes. É totalmente surpresa. É totalmente surpresa. Mas quando eu fico em dúvida de alguma coisa,
se pode ser indelicado. Eu Pergunta se pode falar. Solicito. Nunca tive problema. Porque eu realmente tomo muito cuidado, porque eu sei de casos assim. Minha amiga disse que foi num casamento outro dia que a celebrante falou um negócio que gerou briga no casal depois. Sério? Que loucura. Ai, mas quando ela falou entrevista separado, sim, há o risco, mas ela toma cuidado pra... Muito, gente, muito pra cuidado. Pô, mas a pessoa minimizar sabe que ela tá esse sendo risco. entrevistada pra ser criado Mas algo às que vai ser vezes- dito na frente da esposa na hora do casamento. Não, mas às vezes a esposa falou um negócio que o cara não gosta, ou vice-versa. Corre esse Não, e às risco, vezes também, você tá aqui numa conversa, você vai falando um monte de coisa, que você se sente íntimo. E aí ela pega, às vezes, um tá. detalhe Aí às vezes a ali, pessoa pega. Pode ser. Então eu sempre. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com uma noiva. Ela começou a me contar muitas questões familiares, aí eu parei de escrever. Eu falei, isso eu não vou falar, mas me conta, porque é importante eu saber. Né? Até porque, mesmo que eu não vá falar sobre isso, alguma palavra, alguma coisa sobre um outro tema pode remeter e aí Sim. dá uma merda. É verdade. Então, e aí conforme eu vou escrevendo, eu vou solicitando. Uma coisa que eu pergunto são as músicas do casal. Porque tem tudo a ver com a forma como você celebra. E aí eu vejo também músicas que eu acho que tem a ver com a história, não necessariamente que os noivos me pediram, mas que lembram, no casamento da Carla e do Marcos, eles se conhecem há 25 anos e só foram casar agora. Cada um viveu suas vidas e tal. Então, aí eu lembrei de uma música do Posada, que ele diz: as coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Então eu encaixei, sabe? Eu crente que ela ia começar a cantar tipo minha mãe, assim, tipo... Que ela Tipo eu. As coisas acontecem. De uma hora pra outra. Não, e fazer outra... Come ali, só no final. Meu Deus, canta pra caramba. Mas artista é diferente, né? É diferente. Por isso que eu Gente, acho a gente- que essa parte tem tudo pra dar muito certo, assim. Ser, na verdade, ser o seu principal. Eu também acho. Como é que é o mundo sem arte, né? Às vezes eu Porque fico pensando você assim... celebrar é tipo, você saber interpretar, né? E é um trabalho, assim, eu comecei a me investigar muito mais depois da celebração. Minha terapia, eu tô sempre me avaliando muito, porque eu tenho que estar aberta ao outro. Eu comecei a ler muito mais sobre psicologia, psicanálise. Sim. Porque eu tenho que ter um domínio, né, gente, mínimo Até de... pras mentorias, né? Você vai lidar com pessoas muito diferentes. Agora, a e tal. mentoria você consegue conciliar de forma mais fácil, né? Porque a mentoria, você pode, sei lá, botar durante você a semana, escolhe na parte da horário e noite. tal, você tem mais flexibilidade. Consigo e não consigo. Agora, por exemplo, eu tava saindo de casa 7 da manhã, gravando a novela até 7 da noite, indo pro centro do Rio ensaiar a peça até 10. Então, não deu. Uma peça dura quanto tempo? De ensaio, 2 meses. Aí a gente faz uma temporada de 1 mês e meio, mas depois a gente vai viajar. Até novembro a gente fica viajando. Viajando, fazendo a peça em Fazendo a vários peça. teatros. E aí encerra? Aí encerra. Depende, né? Não, porque, por exemplo, o casamento é uma coisa que você pode... Normalmente a pessoa contrata muito tempo antes, né? Sim. Então, isso eu queria entender isso, entendeu? Porque Perfeito. normalmente você programa um casamento 1 ano, 2 anos antes, e aí você já vai fechando tudo, porque aquela data ali é a data que você quer, e são poucos sábados no ano, né? Exatamente. Deve ser a data mais concorrida é o sábado, provavelmente. E aí, como é que você consegue marcar um casamento sem saber se vai ter um projeto? Na verdade, acho Então, que ela faz essa- ao contrário, não? Você já trava aquela data. Eu pode travo a ser. data. É isso. Chega pra Porque novela. se for e um tal. projeto de audiovisual, no início, de cara, eu já peço a data. Eu falo, nessa aqui eu não posso. Como aconteceu agora com a novela. Eu já estava ensaiando a peça quando me chamaram. Então eu falei, olha, dia 22 de junho é a minha estreia. Na semana da estreia eu não posso gravar. E no dia de peça eu não posso gravar. Então isso foi acordado antes. Porque depois você não é todos os dias, né? A apresentação da peça. Não, é de quinta a domingo. E aí você, teoricamente, só grava ali a novela umas de horas, segunda a né? quarta. Segunda. Não, pode a gravar novela é de quinta e segunda a sexta. sábado, mas se eu gravar quinta e sexta e sábado, eu tenho que sair às 4. Sim. Entendi. Pra ir pro teatro. Não é uma coisa simples, não, gente. Eu tô falando, assim, Mas difícil, isso acontece mas- não é só com você, né? Isso é a vida do artista. Isso é a vida do artista. Então eles sabem ali que isso não é, tipo, E eles acontece. respeitam acontece. o fato de você falar a data da peça melhor do que a data do casamento? Tipo assim... Ainda não aconteceu de eu Não, dar uma né? data de casamento. O que aconteceu agora é que eu vou estar... Eu teria um casamento pra uma data agora, no final do ano, que eu não sei se eu vou estar fazendo peça, porque a agenda não tá toda certinha, porque são muitas viagens, enfim.
E aí a produção da peça me pediu pra segurar por enquanto. Mas o que eu faço é assim, se daqui a um mês eu não tiver, a produção da peça não tiver marcado nada, eu vou marcar o casamento. Sim. Claro. E aí, se eles marcarem, não eu já essa tenho data eu não esse posso, trabalho. sim. Mas eu já tenho casamentos pro ano que vem, por exemplo, que eu não sei como vai estar minha agenda, mas eu sei que a prioridade é o casamento. Sim, porque você marcou com a pessoa, também você tem que ter o compromisso ali. Exatamente. De celebrar o casamento E é o dela. tipo Ela de tá com a coisa expectativa daquilo, né? Você só pode mandar um Exatamente. substituto se você tiver internada. Cara, Tem no isso. contrato essa cláusula, né? Em caso de acidente, de qualquer coisa. Sim, mas é porque o casamento você escolhe a pessoa. A pessoa. Você escolhe a cerimonialista, a celebrante, a decoradora, o buffet. É muito difícil você substituir. Se você substituir a noiva, minha filha, já tá meio doida. Né? Toda noiva ele tem o seu momento de loucura, entendeu? Sim. Tem a partolândia, quando você tem parto normal, tem a noivolândia também. A noiva fica ali naquele momento dela. E o sabe? casamento dura mais tempo que uma gestação, muitas vezes. Cara, Né? muito. Dura 2 anos. Sim. Não, isso é fato. Meu casamento durou muito mais que se eu juntar as 3 gestações, então. De repente, o casamento Tá dá um empatou, casamento. empatou. De repente dá um casamento. Mas a pessoa quer. Ela escolhe aquilo. Exatamente. Não é pra ser substituído. Não, especialmente celebrante, né? Porque tem muitas linhas de celebração. Sim. Tem uma linha mais poética, uma linha mais engraçada, uma linha mais religiosa. Cara, você foi escolhido a dedo, né? É o estilo do casal, né? E você não vai conseguir um outro tão bom, provavelmente, na véspera, entendeu? Não. Porque é uma coisa que todo mundo já se programa muito tempo antes. Ninguém fala assim, eu vou casar mês que vem. Muito difícil. Muito difícil. Mês que vem eu vou casar. É difícil. Cara, tem uma Você vai programação fazer mínima ali. fazer algo muito Sim. simples ali. e tal. Eu vou fazer um agora de uma cerimonialista, a Sulamita, mas é porque ela engravidou e ela falou: preciso correr, vou fazer um casamento. Aí ela tá organizando um casamento em 2 meses. Mas assim, ela já tem toda a estrutura. Ela é cerimonialista. Ela é cerimonialista. Faz toda a diferença nesse caso. Mas é difícil. Não é o comum. Não é o comum. Ela tá falando cerimonialista, às vezes eu confundo com celebrante. Com celebrante. É. Essa é uma confusão É. que as pessoas fazem. Sei a diferença, Explica mas eu o que tô... que é cerimonialista e o que que é celebrante. Cerimonialista é a pessoa que produz o evento. Então, ela está responsável por toda a organização. Desde os contratos aos clientes, ela apresenta aos noivos possibilidades de decoração, de buffet, de DJ, de celebrante. E o celebrante é a pessoa que vai fazer o ritual, a cerimônia daquele casamento. E as pessoas confundem muito. Quando eu falo que eu tô fazendo celebração, que eu sou celebrante, elas acham que eu sou Você cerimonialista. a cerimonialista, ela organiza o casamento. Então, se você tá organizando o casamento por 2 anos, provavelmente a cerimonialista vai estar ao seu lado ali dos 2 anos. A celebrante, ela vai estar com você ali na entrevista e depois, quanto tempo dura uma cerimônia? Em torno de 30 a 40 minutos. É o momento que você vai estar ali com o casal. É. É isso. Essa é a diferença básica. A cerimonialista vai ficar a festa toda, os Não, vai anos ficar, todos. não vai ficar a festa toda, vai ficar todo o 2 tempo da anos, organização do casamento Ela com você. consegue ir lá, vai Ela resolve 30, tudo, ela vai 40 resolver pra você a celebrante, ela vai resolver pra você os docinhos, ela vai resolver o seu vestido de noiva, o seu fotógrafo, sua filmagem, seu buffet, se vai ter suplá, se vai ser jantar, o que vai ser, Se o casamento é no Rio Capital, é muito mais fácil, né? Agora, seus rebujos, assim... Você já fez casamento fora? Não. te dá uma Todos quebrada. foram Rio Capital. Todos foram... Não, eu fiz... como é que é o nome do lugar, gente? Barra Mansa não é... Tá, uma viagenzinha de 2 horas. Aí uma viagenzinha. Uma logística pior. Tem... Pro ano que vem, eu tô pra fechar um que vai ser Fortaleza, eu acho. Legal. Então, assim, é diferente, né? Porque aí você precisa de 2 dias de antecedência, não pode ter erro. Sim. Imagina, Você não um pode voo chegar no atrasa. dia e o voo atrasa, exatamente. Não, tem que ir um dia antes, Não pelo pode. menos. E você tem alguma história, assim, muito doida que já É isso que eu aconteceu? ia perguntar, roubou minha pergunta. Deve ser Não, muito porque louco. casamento deve ter Disse casamento. não, Tem umas não histórias muito casou, doidas, assim, sei lá. Obrigaram no meio Ou o do noivo não negócio, foi. Não, mas eu tenho uma que a noiva me contou uma história que o noivo não sabia. Que é o seguinte, ele é uruguaio, ela é brasileira, eles se conheceram no Uruguai. E aí, quando ela falou assim, ele teve um problema na moradia dele, tava meio procurando casa, ela falou assim, vem pro Brasil. Problema na moradia, entendi. Na namoradinha dele. Eita! Moradia. Namoradinha, Rafael. Não, porque falou rápido. Não, vamos esclarecer. Às vezes alguém ouvindo pensou Não isso é também. namoradinha. Namoradia. E aí ela falou, vem pro Brasil, tenho casa aqui, você fica aqui em casa, ela já querendo... Só que ela não tinha uma casa, ela morava com a mãe.
E ele veio. E aí ele falou, estou indo. Ela, Carol, que ela era minha amiga também. Carol, como é que tá a sua casa? Você tá alugando seu apartamento? Você tá... Fulano, como é que tá? Você tem um quartinho? E ela começou a mover o mundo pra alugar um apartamento. Pro noivo. Pra quando ele chegasse... Que era só... Era só namorado. Pra quando ele chegasse, ele ter uma casa. E ele nunca soube disso. Quando ela me contou, eu falei, Ingrid, vamos contar? Ela, não, pelo amor de Deus, eu não acredito. Ele nunca soube? E ele ficou aonde? Ficou na casa que ela alugou, que era de um amigo dela. E ele achava que era dela. Mas você contou na celebração? E na hora? Com E ele não consentimento percebeu? dela. E ele não percebeu? Claro. Não, aí depois eles procuraram um apartamento pra eles morarem juntos. Sim. Não, mas na hora que você falou lá. Na hora que eu falei... Não, e foi difícil, porque assim, a gente combinou que eu ia contar. Na hora ela ficou nervosa. Eu falei, Ingrid, então vamos contar agora. Aí ela, não. Aí eu falei... Aí eu parei, tem até isso filmado. Eu falei, a gente combinou. O que eu faço agora? Aí ela botou a mão no rosto assim e falou... O cara já pensou, tá grávida de outro. Não, Deu algum ruim. Aí eu contei. Ele começou a ter uma crise de riso. Ele ria. Ele olhava pra ela, eu não acredito. E os convidados rindo, porque alguns convidados sabiam dessa confusão, porque ela já tinha ligado pra saber da casa de cada um. Sim. Essa é a história mais maluca, assim, do noivo saber a verdade no altar. E normalmente noivos se emocionam mais ou noivas? Porque no meu casamento o Bruno se emocionou bastante. Mas o Bruno é mais perfil. O meu marido é o romântico da relação. Romântico. Eu sou ele zero, que queria casar, ele é né? Você romântico, pensava em empresa. Perfil. Olha, depende muito. Mas noivos se emocionam bastante. Eu acho que é porque, não sei, uma teoria... Acho que o homem, ele segura mais a emoção durante a vida. Não pode, né? Assim, a criação que a gente teve, que é errada, não podia chorar. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de chorar. Não é muita. Às vezes tem filme assim que eu fico... E não eu choro a beça. Aí, a gente tem que eu choro a beça, isso. eu tô nem aí. Não. Eu quero, pode vir o choro, mas não vem não. A gente tem uma técnica de... Bota a língua no céu da boca. Essa técnica foi me dada também pra entrar na... Mas quando Como eu ia entrar sozinha e não acabar com a maquiagem, eu falei, eu vou me emocionar muito ao entrar sozinha. E aí eu descobri isso. A minha cerimonialista falou, bota a língua no céu da boca. Pressiona o céu da boca com a língua, você segura o choro. Não, mas quando eu vejo, eu estou pressionando o céu da boca com a língua, entendeu? Assim, sozinho em casa vendo um filme. Isso. Já tô assim. Os homens foram muito reprimidos, né? Isso. É por então, isso. eu acho que a emoção que vem no casamento também é um... Ai, agora eu posso. Eu não tô me aguentando mais. Você tem a permissão da sociedade pra chorar. E hoje o seu ideal é o quê? É manter os dois, ser atriz, fazer teatro, novela, e ser celebrante, e ser... Como é que você fala? Mentoria. Mentoria. Eu conseguir conciliar tudo ou você gostaria de... Ela entendeu que essa loucura deixa ela feliz. Eu gosto de um trabalho, viu? Eu gosto de estar em movimento. E assim, eu entendi que o que me alimenta é ser plural. É ser múltipla. Eu acho que o que me levou à depressão foi que eu estava me limitando muito. E fugindo muito das coisas que eu poderia criar. Então, o meu objetivo, o ideal pra mim é continuar fazendo tudo. E hoje, como der. A sua maior dificuldade pra conseguir ser plural? Conciliar tempo. É muito difícil. Eu perdi a saúde esses últimos meses. Eu tô com as minhas cordas vocais inflamadas. Eu tô ensaiando um musical. Inflamado cantou daquele jeito? Ai, meu Deus. Meu diretor musical sabe o que eu estou falando. Mas ela, se você for pensar... A parte mais sagrada dela é a voz. Tudo dela tem a ver com a voz. Tudo. Você não pode ficar rouca. E eu tô agora. É que vocês não me conhecem, não estão percebendo, mas eu tô super rouca. Cara, mas assim, é só isso. É uma loucura, entrando... depende só da sua voz. Eu acho... Tudo tem a ver com a voz. Eu acho ator e atriz uma profissão muito importante. Assim, às vezes há críticas, não, ator, atriz, você é mole. Cara, mole? Todo eu sempre pensei o contrário. Todo mundo aqui, pra subir um pouquinho de teatro, pra fazer lá uma pecinha da escola, se tremia todo. Esse foi o primeiro passo. É a primeira conclusão que você tira. E depois, vocês precisam estar muito perfeitos no externo. E ninguém tá preocupado com o interno de vocês, geralmente. Tá todo mundo ali querendo ligar a televisão. Todo mundo, quem critica, tá todo mundo vendo uma série, uma novela, um filme, né?
Tipo, é impressionante. As pessoas consomem, criticam. Quero ver se o dia acabou, não tem mais. Ator e atriz. Durante a pandemia Que a gente falou fazer? muito sobre isso, né? O que você vai fazer? Vai assistir o quê? Vai assistir o quê? Você aí que critica a cultura, a arte, o que você tá consumindo agora? Que não te sobrou nada. Sobra a arte, gente. Sim, Até hoje tá tudo tão dinâmico que até um programa de jornal, às vezes o cara tem que ser um pouco artista também. Já tá rolando interação, o negócio meio ao vivo ali e tal, ele tem que improvisar. Então, assim, de onde o mundo vai se não tiver, né? Mas é por isso que eu fico pensando, deve ser um negócio que suga uma energia. Porque, assim, empreender já suga energia. Empreender com você mesmo, sendo que o tempo é seu. A gente tá aqui, a empresa tá acontecendo. Sim. Tipo, isso, a gente tem que... Você não, você tá parado. É isso. Você tá aqui se dedicando a isso aqui, Inclusive- e aí acaba que seus outros projetos, que são dependentes só de você, estão Estão parados. parados, exatamente. Isso. É difícil. É muito difícil. Eu tive um período de quase enlouquecer, que eu fiquei maluca em frente ao computador 24 horas por dia. Eu precisei dar uma respirada. Mas assim, falar, escrevendo ou escrevendo. escrevendo? Escrevendo, pesquisando. E aí eu criei tudo. Eu criei a logo. Porque eu não tinha muito dinheiro. Isso é legal de falar. Eu não tinha muito dinheiro pra investir. Eu tinha Todo acabado mundo acha que artista é rico também, né? Tem essa Gente! impressão. Não, explica. Tem que dar uma... Não e não. O que acontece é assim, não vou ser hipócrita, quando eu tô trabalhando, no teatro não, mas fazendo uma série ou uma novela, eu ganho legal. Só que eu fico períodos sem trabalho. Então, Então, esse dinheiro é pros outros meses. Sim. Eu preciso fazer ele render. Sim. Então a gente não. Quando eu criei a Casamento em Cena, a série tinha acabado em julho. Eu tava em novembro. Eu não tava podendo Não tava investir entrando, só loucamente. tava saindo, Só né? tava saindo. Tinha nada entrando. Um direito ou outro de novela que caía na minha conta que era R$80. Às vezes eu falava, caiu da Globo, legal, quanto? R$15. Fala, poxa, agora eu posso comprar o algodão. Tipo, foi lá pro... Não, acho que tu ainda não tem novela no Viva, porque Viva é muito antigo. No Viva mas passou no México. Concordava com você. Então, não tem. Óbvio que, pô. Mas assim, quando eu falei, não, no Viva não tem, mas assim, passou em outro canal, outro país, você entra uma grana. Um assim. dinheirinho. Um dinheirinho assim, ó. Aí você fala, poxa, bacana. Agora terei um feijão novo. Assim, quando você falou com 11 anos que queria ir pro teatro, legal, todo mundo apoia. Mas Seus pais quando te você apoiaram? falou. Não, e quando você falou, quero viver disso, como é que foi? Tipo assim. Porque aí começa, às vezes, um receio, né? Muito, Tipo, nossa. Primeiro que eu fui fazer teatro com 11, mas sei lá, desde os 5, 6 eu já pedia pra fazer teatro. E meus pais demoraram muito, 11 anos, mas demoraram, relutaram. E depois eles compraram muito barulho, eles são muito legais. Cara, eles compraram totalmente o barulho, assim, me levavam pra... Eu fazia teatro no domingo, a gente morava no Grajaú, eu fazia curso de teatro na Barra, depois em Botafogo, e eles estavam ali, sempre me levando, me buscando. Legal. Quando eu terminei a escola, faculdade, o que eu vou fazer? Eu fiquei muito confusa, muito perdida. Eu falei, de repente eu vou fazer faculdade de cinema, que aí no cinema eu posso fazer outras coisas, posso trabalhar com arte, com direção. E aí a minha mãe foi brilhante e ela falou, Carolina, o que você ama fazer? O que você estuda até hoje? Porque eu não é nem legal falar isso, mas eu detestava a escola porque eu estudava teatro. Eu fazia teatro... Teve um momento que eu fazia teatro várias vezes na semana. Eu falei, eu amo atuar. Ela falou, então vai fazer faculdade de teatro. Sim. E aí eu me matriculei nas duas. Eu fazia cinema de manhã e faculdade de teatro à tarde. Uma hora não dei conta e aí tranquei cinema e fui fazer teatro. Só que eu tinha 17 anos. Quando eu fiz 25 e eu tava trabalhando sim com teatro, mas ganhando muito mal, porque o teatro paga muito mal. As pessoas acham que a gente fica mama nas tetas do governo, amor. Não. A gente rala muito, assim, e ganha muito pouco. Eles ficaram muito preocupados, porque eu demorei a sair da casa dos meus pais, eu demorei a conseguir me sustentar. E era uma preocupação muito grande, então, como eu era formada, eu fiz pós-graduação, eles insistiram muito para fazer concurso público. E eu relutei, eu não fiz. Só que uma hora eu fui fazer televisão, e a televisão, bem ou mal, gente, ela dá mais possibilidades, sim. Abre muita porta, né? Fazer propaganda e tal. E em relação a valores também. Sim. Não muda a vida como antigamente. Agora, a primeira novela que eu fiz foi uma novela das 9 do Valcir Carrasco. Nossa, antigamente, isso mudaria a minha vida. Mudou.
Porque dali eu já fui fazer uma série, porque eu fui indicada no prêmio do Melhores do Ano do Faustão, então as pessoas viram, aí a minha vida começou a ser mais movimentada. Hoje eu tenho minha casa, que eu pude fazer obra, que eu posso me sustentar, que eu posso viajar, que eu posso fazer tudo, mas eu demorei. Assim, eu saí da casa dos meus pais com 28 anos. E quando foi o primeiro? Assim, você com 18 já pegou um projetão? Quando foi isso? Não, um projetão... Tipo, tô na escola, eu sou a artista da escola, sou a famosa. Não teve isso. Não, demorei. Eu fiz, assim, novinha, eu fiz participação de 4 capítulos em Malhação. Fui fazendo umas coisinhas assim. O meu primeiro personagem grande, de início ao fim... Eu fiz filme antes, eu trabalhava na Parafernália, que é um canal de humor na internet. Até hoje as pessoas me reconhecem por isso, era muito visto. Mas o primeiro trabalhão foi a novela A Dona do Pedaço, que era uma novela das 9, que eu fazia uma personagem de humor, que teve um super destaque, porque foi onde difundiu a ideia de Sugar Baby. Eu fazia par com o Zé de Abreu e eu era uma Sugar Baby dele. E aí isso virou, na época, assunto. Esse foi o primeiro e foi quando eu saí da casa dos meus pais. Quando eu fiz minha primeira novela. Ou seja, a novela não muda a vida, mas muda. Eu pude alugar um apartamento, depois eu fiz Criou obra uma no meu independência apartamento. financeira. Sim, a partir daí... Pode não ficou rica, mas tem a independência financeira de você Sim. conseguir sair ali das asas, né? Sim. Sim, e me possibilitou investir em outras coisas, sabe? De curso. Eu tenho uma gente maravilhosa. A televisão me deu um grande start, sim. Para algumas pessoas não funciona, não. Mas para mim funcionou, graças a Deus. Que legal. Muito legal. Porque é muito louco. É totalmente fora da caixa do que a gente faz, né? Gente, acabou. Agora que eu vi. Eu acho que foi o podcast mais fora da caixa. Acho que ele pode Totalmente assim. fora da caixa, é. Porque eu tô assim, cara, tipo... Totalmente fora da caixa. É muito difícil. Assim, tudo depende de você, do seu tempo. Isso... Aí dá ansiedade, dá tudo. Nossa, muita ansiedade. Eu imagino. Me fala uma coisa. Casamento em Cena tem Instagram? Tem. Como é? É Em Cena Casamento. Ah, então é Em Cena Casamento, isso é importante. Não o é Instagram. se botar casamento em cena, é Em Não. Cena Casamento. E a mentoria tem? Ou é o mesmo Instagram? É o mesmo Instagram da Casamento em Cena. Vai ter lá a opção pra pessoa Tem. que quer falar sobre mentoria. Tem a opção e tem um destaque sobre a mentoria. Tem alguns vídeos, tem umas coisinhas lá. E tem o meu pessoal, que é Carol Garcia Barbolo. Mas se botar Carol Garcia, você já acha. Chique, né, Barbolo querida? ninguém Outro acha. patamar, Outro entendeu? patamar. Não é isso, Instagram gente. bombado, você não precisa botar completo. Rafael com Pemudo, eu sei que lá, não precisa disso. Cíntia com Y e TH, pô, não precisa. Você fala só Rafa... Carol Garcia. Cíntia, acabou. Carol Garcia. Entendeu? Carol Garcia. E eu estou de cabelo rosa E vamos lá, concordar tá, que gente? Garcia não é um nome tão incomum assim, né? Não, Não, Carol isso que eu tô Garcia falando. tem um Nome bilhão. comum, É mas isso. parece que tá lá. Sobre isso, nossa, que é super incomum, meu filho. Tem que botar lá e ficar pesquisando pra até aparecer. Não. Mas muito legal, assim, muito fora da caixa. Aprendi muito. Eu acho que fica a lição de respeito à arte, aos artistas. Isso não pode acabar. E assim, cara, eu consumo muita arte. Muito, assim, todo mundo consome. Sim. Acho que é difícil alguém que não faça consumo disso. Ah, Fazer obrigada essas por duas falar perguntas. isso, viu? É. Obrigada mesmo, porque a gente se sente muito abandonado. E assim, socialmente, né? A gente se sente muito abandonado. E a gente precisa valorizar a arte, porque isso transforma vidas. Com certeza. Transforma realidades, transforma relações. Enfim, eu sou apaixonada, né? Não, Eu quem sou não tem um suspeita. filme que mudou a vida, quem não tem um filme que lembra do primeiro encontro com o marido, com a esposa e tal. Sim, a arte tá exatamente. na vida de todo mundo. A música. A música, Não, a gente. música é- Nossa. Impressionante. Parabéns pelo Vamos fazer seu trabalho. não vai dar pra fazer um bate-bola muito Dá rápido? pra fazer umas duas perguntinhas. já passou Dá muito pra fazer. tempo. Escolhe aí. Empresário que você admira e se inspira. Ah! Além de arte. E diz que não é empreendedora. É. Aí. Mas ela é atriz, será que ela tá fingindo? Tô não. Não, Ela é atriz, a gente tem que desconfiar. E é das boas. Teve boas, uma das hora boas. que ela foi fazer a Michelle, que é a cerimonialista, que era mais seca. Ela começou a interpretar. Fiz Ela interpreta. Caraca, Às tipo, vezes eu faço os noivos no altar, eu imito eles também. Impressionante. E um conselho pra quem quer empreender. Coragem e fé. Parece muito
muito pueril, né? Mas não é. Eu acho que pra gente empreender, a gente tem que ter muita certeza e acreditar muito no que a gente está criando. Se a gente tem qualquer dúvida e vai sem otimismo, o trabalho não tem como fluir. A gente tem que confiar e ter autoridade sobre o que a gente está fazendo. Quando eu abri a Casamento em Cena, até minha família falou, não, legal, mas será? Eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer e eu tenho certeza que isso vai ser um grande negócio para mim. Eu acho que é essa certeza que a gente tem que ter para empreender. Mas geralmente os mais próximos são os que nos mais amam. Eles ficam com muito medo mesmo. É uma proteção, E aí né? você primeiro tem que ganhar O medo um já é o sinônimo de proteção, né? Você tenta ali... Primeiro você tem que ganhar o respeito fora. Aí depois você volta e começa a ter o respeito deles. No que você for fazer, não importa. Profissão, empreendedorismo, etc. É normal isso. Se você for pegar no... Por isso que dizem, né? Não pega conselho com quem é muito próximo, assim, somente. Exatamente. Tipo, eles podem aconselhar bem o processo, mas a decisão de que se vai ou não vai, na maioria vai dizer para não ir. Aí você já trava ali, né? Exatamente. Ai, gente, foi Passou ótimo. rápido, Passou né? muito rápido. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E ela abrir mão do tempo dela pra Isso que eu estar ia falar, aqui. querido. Tá? Eu gosto de uma conversa, gente. Adorei. Se eu tivesse tempo, eu ia chamar vocês agora pra almoçar, tomar um café, pra gente continuar. Adorei. Muito, muito obrigada. Fala novamente Obrigada seu Instagram. a vocês. É Em Cena Casamento, que tá lá, qualquer tipo de celebração, seja agora a gente expandiu pro batizado. Aí. E as mentorias, a mentoria da palavra, e Carol Garcia Barbolo, meu pessoal. Olhar pra câmera é mole, né? Eu olho pra A gente olha assim, olha feio pra caramba. Pessoal, segue a gente lá no papo.decompadres. Dê like, indica pra todo mundo Compartilhe. conhecer as histórias que passam por aqui. Sabe que o apelido dela é Cíntia Meneghel. Cíntia Meneghel. Essa aqui nasceu pra ser... Mas ela tem a pegada da Xuxa com a cara da Angélica. Então, assim, ela faz umas lives. Ela fez agora uma live que parecia o encontro com Fátima Bernardes. Você é uma Que ela tava excelente em apresentadora. pé, Você acha? Ela tava em pé falando. Jura? Eu tô te falando que você... Você não precisa da minha mentoria. Não, preciso sim. Eu já tava aqui pensando, ó. O que eu posso... Eu já falei. Não, ela tava falando, expande o peito. Eu tô aqui, ó. Contrai a barriga. Tem gente que tem seguido o Instagram e tal, tem convidado a gente pra palestras e tudo mais e tal, porque assim, vai atraindo. Eu falei, isso é de letra. Pô, isso faz... Ela fica nessas lives olhando pra alguns telefones, né? Que acho que da última... Ou Tinham câmera 3. e tal. Nossa. E em pé falando e tal. Pô, assim, é acho que difícil. quem tava do lado era profissional. Quem? Que tava apresentando com você junto, que era a Cintia e Lizzy. Ou não? Não era profissional. Não, mas assim... Era boa as duas também, tavam- muito boa. Mas assim, se fosse, não... Passou batido, porque eu sei que você não é profissional. Sim, não, então, eu assim, sou zero profissional. foi- Zero, assim, tipo, aquilo ali é tudo foi super improvisado bem. mesmo. Não, e o amador tem uma coisa linda, né? Que é de amar o que está fazendo. Sim, eu amo aquilo Então, ali, eu acho que faz diferença. Acho que é essa a Todo diferença. empreendedor bem-sucedido, e bem-sucedido não é ser rico, Exatamente. é isso, cara, é amor. É quando você se encontra. E quando você usou uma palavra muito legal, a pluralidade, assim. Isso é legal. E eu acho que é o que todo mundo quer fazer. Talvez o ser humano sempre foi plural, mas é porque lá atrás não dava pra ser. Você era muito, muito oprimido, você tinha que ter uma profissão. Também você não tinha acesso a muita informação, era aquilo. Você nascia médico, morria médico, nascia engenheiro, morria engenheiro. Agora não, você pode começar uma Passava profissão. de família, né? A Sim, profissão. tinha que passar de família. E a frase Tinha que herdar a empresa. Tudo isso. E a Sendo feliz ou infeliz, era aquilo ali que Era você tinha que isso. fazer. É isso. E a frase pra encerrar que eu não posso esquecer. Se ela falar de novo, não esqueça. Como se resume o casamento? Como é que é? Esqueceu também, né? É o ritual de afirmação do afeto. Foi isso que eu fiz. Eu não casei, eu fiz um ritual de afirmação do afeto. Ritual de Ou afirmação seja, do para os afeto. medrosos do casamento, isso. vamos fazer um ritual, gente. Ritual de afirmação do afeto. E a gente encerra esse episódio, foi incrível mesmo. Cíntia.Pamplona, Rafael S. Baptista. Pesquisa um pouco com mais cuidado pra achar o certo. Escrevam cada letrinha Letra certo certa. pra gente aparecer lá no 10º. Não é tipo a Não Carol é Carol Garcia aparece em entendeu? primeiro, não, É. tá, pessoal? Gente, agora vocês falando, eu me senti muito metida falando. Bota a Carol Garcia que vai achar, não é isso não. Muito, muito obrigada. Foi um a prazer. vocês. Prazer foi imenso meu. Amei conversar com vocês, de verdade. Passou Obrigada. muito rápido. Você é maravilhosa e parabéns pelo seu trabalho, pela sua profissão. Obrigada. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau.